Lista com os 10 alimentos mais baratos para ganhar massa muscular. Você vai ficar monstrão e ainda vai economizar uma grana. E para começar, a gente vai trazer logo 2. A gente tá falando do arroz e feijão. Você sabe por que se complementa arroz e feijão? Fala, arroz e feijão é perfeito, é a união perfeita, é quase goiabada com queijo. É bom, hein? Goiabada com queijo é bom. Essa é a união perfeita mesmo. Não é goiabada com queijo. Dentre os aminoácidos, e aminoácidos são as partículas pequenas de proteína. Dentre eles existem os aminoácidos essenciais. Você precisa comer esse negócio porque o seu corpo não produz ele. E existem os não essenciais, que aí o seu corpo consegue se virar com aqueles essenciais. Quando a gente olha para as proteínas vegetais, e sim, dentro do arroz tem proteína e do feijão também. Quando a gente olha para as proteínas vegetais, a gente vê a proteína que não tem todos os aminoácidos essenciais, mas o feijão tem alguns, o arroz tem outros. Quando junta, e aí vira a proteína de alto valor biológico, que tem todos os aminoácidos essenciais. Então é bacana porque te fornece todos os aminoácidos, te fornece carbo, te fornece fibra. Continue comendo arroz e feijão. Agora o segundo da lista é o frangola. Por que será que a gente come frango mesmo? É porque é barato, pô. Se você olhar pro preço da carne vermelha, é um. Do peixe, ferrou um pouco mais. A grande questão aqui é uma baita proteína bacana. Vem uma questão interessante. Você sabia que o frango te fornece todos os aminoácidos essenciais? Na verdade, todos os alimentos que te fornecem proteína, que vem meio que do reino animal, esses negócios tudo fornece todas as proteínas. Mas quando a gente olha pro frango, a gente ainda encontra lá uma grande quantidade de, por exemplo, BCAAs, que são os aminoácidos interessantes ali você consumir para construir músculo. Ponto negativo do frango. É meio sem graça, né? Ah, eu gosto, hein? Você faz frango como, Ranizito? Milanesa e parmegiana não vale, Não, viado. não é exagerado, é normalzinho mesmo. É, grelhadinho? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas aí a questão é de preparo. Você encontra milhões de formas diferentes de preparar o frango e ficar mais palatável. E continue comendo frango, que é legal. Seu frango. E vamos ao terceiro da nossa lista. A gente vai falar da banana. Além dela ser uma fruta que vai te levar fibras, a banana também te fornece uma quantidade de carboidrato bacana. Lembrando, esse vídeo é pra galera que quer ganhar músculo. Se você tiver um processo de redução de gordura, tome cuidado com esses alimentos aqui, que são alimentos saudáveis, mas é pra aumentar músculo. E a banana, ela ainda fornece triptofano, que basicamente vai te ajudar na produção de serotonina. E aí a gente tá falando de um hormônio que vai te dar prazer, vai te deixar bem. Logo, se você não consumir o triptofano, você pode ficar meio triste, cabisbaixo. Será que um dia eu vou vencer na vida? E aí agora a gente vai pro nosso próximo alimento, que também é 10, os óleos. Se você comer ovo durante seu dia a dia, vai ser muito bom, porque é proteína, é de alto valor biológico, você precisa disso para construir músculo. Pra você ter uma ideia, cada ovo inteiro tem em média 7 gramas de proteína. E aí você vai precisar em média de 2 gramas de proteína por quilo de peso para construir músculo de uma forma efetiva. Mas calma, você não vai comer só ovo para bater essa quantidade de proteína. Agora eu estou aliviado. Como a gente está falando de aumento de músculo, pode ser que você precise dar uma controlada no número de gemas ou não. Você já ouviu esse negócio? A pessoa fala, ah, não, você come quantos ovos? Aí ele fala, não, eu como 6 claras e 2 ovos inteiros. E aí teve até uma época que o Ramon fez um vídeo falando de como tirar a gema do ovo com uma garrafinha. E aí o Tadala falou que ele tava jogando comida fora. E, gente, sim, a gente acaba desperdiçando as gemas pelo fato de ter gordura lá. É uma gordura que ela é boa? É, mas se você exagerar no consumo de gordura boa, também vai ser ruim. Então vou dar o exemplo meu aqui. Eu como todos os dias 6 claras e 3 ovos inteiros. Mas se tiver esse espaço para consumir essa gordura, beleza, não tem problema nenhum. O quinto da lista, ele ficou muito famoso, na verdade, por conta daquela questão toda, já não, vamos parar de comer glúten e tal, e não sei o que. A gente tá falando da tapioca. Se levantou toda uma questão que comer tapioca é melhor do que comer pão. De verdade, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tapioca, na verdade, você tem que até tomar um pouco de cuidado com ela, porque ela tem, para cada 100 gramas, 60 gramas de carboidrato. E eu não tô nem falando do leite condensado que as pessoas colocam. Se você tá aumentando o músculo, você precisa de um superávit calórico, beleza, vai funcionar. Mas é interessante também tomar um pouco de cuidado aí. E o interessante da tapioca é também a sua versatilidade. O quanto que você consegue fazer uma crepioca, mexe ela lá com ovo, aí consegue
fazer a tapioca e colocar o ovo mexido no meio e tal. Enfim, eu só quero reforçar que ela não tem benefícios nenhum, assim, adicionais a você comer pão. Diga-se de passagem, comer pão com ovo é 10, velho. Você tem ali o carboidrato do pão, você tem a proteína do ovo, então funciona benzão. Mas a gente não tava falando disso, né? A ideia aqui é falar da tapioca mesmo, que é legal. Agora eu vou falar pra vocês de uma coisa que ela é polêmica e durante muito tempo eu ainda defendo que não é legal você consumir. Mas, pra esse caso aqui, pode ser interessante. Eu vou falar pra você da pasta de amendoim. E na verdade ficou super em voga, né? E aí saiu todo mundo comendo pasta de amendoim pra caramba. Gente, pasta de amendoim é uma pasta feita com o quê? Linguiça. O amendoim é rico em gordura. Então, se você sair enchendo o rabo de pasta de amendoim, você vai ficar gordo. E ainda hoje existem pastas de amendoim de tudo quanto é sabor. Os caras adicionam as coisas ali pro negócio ficar mais gostoso. Logo, você come mais. Eu lembro uma vez que eu ganhei uma pasta de amendoim e ela não durou 2 dias. Eu falei, ainda bem que acabou, porque senão, grande questão da pasta de amendoim é, pô, te fornece gordura boa também. Rica em ômega 6, isso é bom pra caramba pra saúde cardiovascular e tal. Mas em excesso vai te trazer malefícios. Mas tem o seu ponto bom, é só saber usar. Você entendeu? Eu quando falo dessa questão de só saber usar, caraca, pode meio que dar um nó na sua cabeça. Lembra do vídeo que a gente montou ele pra você, mano, saber calcular todos os seus macros aí e saber a quantidade até de quanto de pasta de amendoim, por exemplo, você pode comer por dia. Eu entendo também que algumas pessoas não querem ter esse trabalho de calcular tudo e tal, e aí vai ali, vai errar muita coisa também. Por conta disso, alunos que se inscrevem no Muscle 60D recebem de graça, é um presente nosso, uma dieta personalizada, de acordo com o que você quer comer, de acordo com a sua rotina, quantas refeições você faz por dia, 2, 3, 5, enfim, vai montar exatamente para se encaixar na sua rotina. Vai ter também personagens à sua disposição, fisioterapeutas, tudo no seu WhatsApp, e vai ter acesso à nossa plataforma com mais de 35 cursos, todos montados por mim para te atender da melhor maneira. Tem um link aqui embaixo para você conhecer como é que tudo isso funciona, e você tem 30 dias para experimentar tudo. Se você não gostar, é só avisar a gente que eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu quero meu dinheiro hoje. O oitavo da nossa lista, poucas pessoas consomem, mas é legal. Tô falando do abacate. Gorduras boas, ele te fornece ômegas e tal, tipo toda essa parada que te ajuda para quem quer aumentar a massa muscular. É legal, porém, é toda essa questão da gordura que eu te falei. E aí eu já vou te dar uma dica que eu sempre usei quando eu tava consumindo abacate, que ajuda muito. Realizito, você come abacate no seu dia a dia? Muito com açúcar. E como é que é pra comprar o abacate? É uma desgraça, né? Porque tá sempre verde aquela merda. Então a estratégia que eu sempre usava é o seguinte: eu comprava abacate toda semana pra comer na semana seguinte. O miserável é um gênio. Tem um detalhe, existe o famoso avocado, não é o rapaz que come as merdas lá não. Ah, tá, eu tava pensando nisso. O avocado é aquele abacate pequenininho. Aquele ali, geralmente, você acha ele já maduro. E a grande diferença é que um é grande e o outro é pequeno. Mas tem mais uma diferença aí. O avocado é mais caro. Qual é a ideia do vídeo? É alimentos baratos. Então, vai no maiorzão e compra pra semana seguinte. Pra falar do nono da lista, eu preciso te contar uma história. Tava em fase de preparação, já é um pouco diferente. Mas vale pra você entender qual é a questão aqui. Na época, quem montava a minha dieta era um grande amigo chamado Guilherme Vaz. E ele colocou lá, Lala, você vai comer nessa refeição aqui 10 gramas de azeite. Você prepara o prato, aí você coloca o prato na balança e aí você põe o azeite quando ele estiver na balança. E é uma grande questão, porque se você simplesmente pegar o azeite e sair colocando, você pode colocar muito azeite. E com facilidade, você pode estar consumindo aí muito mais calorias no seu dia do que era para você consumir, pelo fato de não estar monitorando a quantidade de azeite que você consome. Azeite vai te trazer essas gorduras boas, é antioxidante, tem todas umas características que são 10, mas tome cuidado com o excesso dele, porque ele pode te trazer malefícios também. O 10º da nossa lista vai revolucionar a sua dieta e também o quanto que você tem gastado para conseguir bater a quantidade de proteína do seu dia. Eu vou falar desse cara aqui, ó. Você vai bater o olho inicialmente e vai achar que é whey. Tá aqui, ó, soy. Isso aqui é proteína de soja. E qual é a grande parada disso aqui? Quando a gente olha, ó, 30 gramas de produto vai te entregar 26 gramas de proteína. Ou seja, é muito parecido com o whey protein. Cara, que é de soja, Lala. Será que funciona? A proteína de soja é a única vegetal que te fornece todos os aminoácidos essenciais. Lembra que eu tava falando sobre alto valor biológico e tal, o seu corpo precisa? Então ela fornece. Galera que tem problema com lactose é 10, né? E ela custa bem menos do que o whey. É quase a metade do preço, velho. A grande diferença entre a proteína de soja e o whey protein é a velocidade de absorção. O whey vai absorver mais rápido, a soja de forma mais lenta. Mas isso, no final
final das contas, não é um ponto negativo e pode até ser usado como estratégia. Mesmo porque antigamente a gente acreditava que era importante você consumir uma proteína de rápida absorção depois do treino e tal. E hoje a gente sabe que isso não existe. O que importa mesmo é você consumir a sua quantidade de proteína durante o dia. E aqui vai até uma dica, uma estratégia de como usar ela. A gente tem estudo mostrando que uma dose de proteína antes de dormir faz com que a sua fase anabólica durante o sono fique mais prolongada. E aí você já pensa, opa, se ela tem uma absorção mais lenta, eu consumir ela antes de dormir é uma boa estratégia. Eu tô falando pra você de uma proteína que tô usando hoje e tô curtindo pra caramba. E aqui eu tô te mostrando uma proteína de soja da Growth. Você encontra lá no site, tem um cupom de desconto lá pra ainda pagar ainda menos, uma parada que já é barata. Então o link tá aí embaixo pra você ver qual é que é. Agora eu vou te deixar com esse vídeo aqui, ó, que citei ele algumas vezes durante o vídeo, que é sobre como calcular as suas calorias, seus macronutrientes, etc. E desse lado aqui um vídeo com 10 maneiras geniais para ganhar massa muscular. E aqui você vai ver coisas que são diferentes da alimentação, mano. Até questões comportamentais. Interessante o vídeo. Escolhe um aí e clica.